Boa noite, bom dia, de repente você vai assistir essa live durante o dia, vamos falar de saúde. É o meu terceiro encontro com a doutora Juliana. Eu não sou médica, aliás, eu não entendo quase nada assim da área da saúde, minhas leituras sempre se voltaram para a educação, se não para a educação, sim, para a espiritualidade, e eu tenho me atentado a essa questão à saúde recentemente, Então, em 2022, eu me vi assim, gente, me arrastando e confessando para o padre que era preguiça e pensando que era uma questão de vício e virtude. Tá certo que sempre teve uma preguicinha, né? Sempre tem alguma coisa pra gente vencer em relação a vício, tá? Mas aquele calor, aqueles 40 graus e eu com pressão baixa e eu me arrastando com muita dificuldade de dar conta da casa. Quem é dona de casa sabe do que eu tô falando, né? É um serviço braçal, né, amadas? Vamos falar a verdade. Tem que ter força, tem que ter energia, né? Estender roupa, passar pano na casa, correr atrás de criança. Vamos falar a verdade, né? A gente precisa ter também uma disposição física, minimamente saudável. E, para minha surpresa, não muita, né? Porque eu sempre negligenciei muito essa questão da saúde. Tá dando para ouvir bem? Sem áudio? Para Shirley? Fala aí. A Shirley sempre presente desde o Vamos Subir a Montanha, uma querida que já virou uma amiga. Eu rezo muito por você, Shirley. A gente conversa no direct, vocês vejam, né? Uma seguidora que ela aqui tá normal pra Joy Mendonça. A Shirley tá falando, saiam e volta, que fica normal. Então, voltando aqui, essa questão, né? E também a gente no SUS e tal, e aí como é que faz para pagar exame particular? E a gente vai protelando. É meio caro quando tem que pagar exame de sangue particular, ou pagar um bom médico, né? 1 hora ali no particular, e vai protelando. Afinal de contas, nós mães queremos o quê? Comprar livros para os filhos, roupas para os filhos, enfim. E aí 2023 eu vi realmente que estava além, muito além, eu não estava conseguindo, gente, levantar da cama, assim, tinha que levantar com muito sacrifício. Eu sou muito sincera aqui, eu nunca apareci aqui com um final feliz, dizendo conto de fadas, eu mostro muito mais no meu perfil as pelejas, não é? Boa noite, querida, boa noite, gente! E eu vou receber aqui então a doutora Juliana, ela é minha amiga. Eu a conheci lá no Rio Grande do Sul, nessa situação que eu tô contando pra vocês. Inclusive, vou falar mesmo. Ela me conheceu numa versão assim, que não era eu. Até eu falava pra ela, essa não sou eu, né? Com choro muito fácil. O cansaço traz um choro fácil. Sem dormir bem. Gente, tudo essas coisas aí, entendeu? E muito fácil de uma pessoa dizer assim, olha, isso daí é depressão. Quem sabe? Mas aí eu fui fazer exame de sangue, né? B12. Ah lá, doutora Juliana é maravilhosa. Ela é. Vocês não têm noção quanto, tá? Eu conheci pessoalmente. É muito mais pessoalmente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não tem mesmo. Ela não gosta e não precisa de bajulação. Não gosta e não precisa. Eu tô falando porque ela é mesmo. Ela é um anjo, assim. Foi uma das melhores experiências que eu tive no Rio Grande do Sul. Foi conhecer ela e o marido dela, o Elton. Que, nossa, eu devo muito a eles. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E aí, esse ano, 2024, então eu vim. Vocês perguntam muito, né? Falando muito rápido, por conta também dessa questão. Não só isso, mas muitas outras que eu não posso falar aqui. Mas eu falei lá no grupo de estudos, está no Hotmart, tá bom? Essas lives acontecem nas quartas-feiras. A aula é ao vivo e gratuita. Fica salvo por ali algumas horas, por questão do fuso horário. E depois vai tudo pro Hotmart. Tá cerca de R$ 24 e alguns centavos por mês.
por questões também de segurança da minha família e porque, queridas, eu tenho 4 filhos para comprar bananinhas, abacates e preciso ajudar aqui, né? Ângela, eu aqui no norte do Paraná virei paciente dela, graças a você, Bia, isso mesmo, graças a Deus essa questão do online vale muito a pena, porque ela vai fazer uma leitura diferente. Eu fui na endocrinologista, é assim que fala? E até uma senhora idosa, tudo, pegou meus resultados e falou, olha, tá tudo bem com você. Foi isso que ela me disse, né? Eu entreguei os mesmos resultados para a doutora Juliana no Zap, porque ela é minha amiga. Eu confio nela, ela estuda de verdade, né? E ela falou, meu Deus do céu, Bia! E ela me passou uma montanha, um monte de vitaminas, um monte de suplemento. Gente, ela falou, não tá nada normal isso daqui. Porque os nossos médicos de hoje em dia, em geral, eles são reféns do sistema, eles precisam te medicar remédios, eles querem te mandar para a farmácia, né? Então, mesmo na faculdade, já na faculdade, eles não aprendem a fazer a leitura da maneira correta, eles comparam você a uma pessoa muito doente e não a pessoas saudáveis, entendeu? E aí, quando ela viu os meus números, ela falou, Bia... E aí, gente, é um monte de coisa. Eu tomo de manhã, assim, é muita coisa. Vocês estão vendo nos stories, né? Ah, meu Deus do céu. E eu lá estudando vício e virtude, que é necessário, que é válido. Por isso surgiu o Atravessando o Vale. O que é o Atravessando o Vale? Vou falar rapidinho enquanto a doutora chega, porque ela está amamentando o bebê dela. Atravessando o Vale é um projeto que veio do meu coração. Tendo em vista aquilo que eu mesma estava vivendo, estava atravessando um vale, né? Porque também tem as questões ali das moradas, e há um tempo que Deus vem para purificar, a primeira noite escura, né? Vem para purificar os nossos sentidos. É claro que não vai dar para falar dessa parte espiritual aqui agora, mas eu fiz uma live muito especial, maravilhosa, com o professor Leonardo Penitente. Ele explicou as 7 moradas, ele falou sobre a noite escura. Não que eu tenha passado a noite escura dos santos, tá, gente? O meu foi só um ensaio ali da purificação dos sentidos. Eu não vim falar aqui de sentidos, eu não vim fazer curso de pureza e os 5 sentidos. Então, bom Deus veio e falou assim, peraí, minha filha, que agora eu vou mortificar os teus sentidos. Então, a doutora falando, já estou aqui, Bia. Gente, eu vou chamar ela, só encerrar aqui 5 minutos o que é o Atravessando o Vale, que eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, tá bom? Então, Atravessando o Vale surgiu por conta dessa minha experiência que eu vivi na pele, né? Uma mãe vivendo ali o homeschooling, no campo, plantando, pegando enxada, porque eu fiz tudo sozinha, hein? Eu fiz tudo sozinha. Sem máquina de lavar, que a minha máquina de lavar quebrou. Eu fiquei 8 meses lavando roupa no tanque. E aí, pensando, olha, agora é tudo ou nada, agora é tudo ou nada. Enquanto eu não conseguir comprar essa máquina, eu vou seguir aqui buscando as virtudes e reformando uma casinha de madeira, né? Que não tinha cozinha, que não tinha banheiro. Muito doida, né, gente? Muito doida mesmo. Eu falava assim para minhas amigas, ou eu tenho fé, ou eu sou louca. Eu ainda não tenho resposta. Mas o fato agora 2024, eu precisei pisar um pouco no freio, por várias questões, muitas questões, o sítio continua lá. E nós estamos com esse projeto lindo, pioneiro, que ninguém nesse Instagram todinho faz. Ninguém faz isso aqui, só eu. Sincero assim, rasgado assim, para falar para vocês, cuida do teu corpo, cuida da tua mente e cuida do espiritual. Só a doida aqui. Uma doideira, né, Shirley? Ou tudo ou nada, comigo é assim. Deixa eu chamar minha amiga. Então, o que acontece? Vocês têm que entrar no grupo de avisos, tá? Eu tenho 4 grupos de avisos no WhatsApp.
porque lá tem limite, é 1.200 pessoas que cabe só. Eu tenho um grupo com umas 400 pessoas que então tem bastante vaga, depois eu vou deixar no Stories. Você tem que entrar no grupo de avisos para você poder receber o link dessas lives. Elas não estão acontecendo aqui, amadas, elas estão acontecendo lá na plataforma vizinha, tá? Por diversos motivos. Primeiro, porque lá eu consigo reter a sua atenção, porque aqui no Instagram você fica passeando nos outros perfis que eu sei. Então, um dos principais motivos é esse. Depois, se você perdeu o ao vivo, que é gratuito, aí você entra na minha comunidade. A comunidade se chama Atravessando Vale. Foi R$12 por mês até junho. Você perdeu. Agora está R$24 por mês. Então você corre e entra logo. Porque sim, a cada semestre eu vou reajustar. Minhas caras amigas, isso aqui é trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. E afinal de contas, eu tenho que pagar a internet para poder estar aqui com vocês, não é mesmo? Bonitonas, entrem no grupo. Entrem no Atravessando Vale, tá de graça, tá de graça. Lá tem advogado, tem professores, eu chamo especialistas, tem médica. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Eu desafio você, você não vai achar de nada. Doutora Juliana vai entrar, minha amiga, pessoa da minha máxima confiança. Deixa eu achar ela aqui, gente. Ô, Pai Eterno. Tá vendo, ó? Ah, apareceu. Tá me vendo? Entrei. Tô te vendo, mas... Não, ainda não tô te vendo. Tá me ouvindo? Eu te ouço. Acho que todo mundo tá me vendo. Então, Vocês estão vendo tá. a Ju? O importante Peraí, é deixa eu só arrumar aqui. Pera um pouquinho. Ai, Bia, mas é tão bom te ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa mexer. Vamos ver, peraí. Só passei um batom. Não consigo. Não sei Está explicar. Fale se... Olha lá, é bug do Insta. Me falem se vocês estão conseguindo ver as duas. Eu acho que sim, né? Estão conseguindo me ver. Mas eu vou tentar. Tá ótimo. O pessoal tá falando. Vamos assim. Pelo menos eu vou conseguindo. Através da Bia, ela tá mudando a minha vida. Ai, eu gosto assim. Minhas queridas. Deixa eu ver Então vamos. Se eu tentar aqui. Que não é importante me ver, não. É importante ver a ti. Tá. Peraí, Bia, deixa eu só fazer um teste. Que assim eu consigo. Pronto. Eu abri um outro celular, eu consigo olhar teu rostinho aqui. Pronto. Aí só para eu não ficar com a sensação de que eu não estou conversando com ninguém, porque a tecnologia é assim, né? A gente ver um rostinho faz a diferença. Faz. Minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bia, mais uma vez pelo convite. Você é sempre muito generosa. Mais uma vez, gostaria de elogiar o teu trabalho, que é fantástico. Eu vi que você postou a minha fala e eu volto a reforçar, né? Eu sei que você já falou, mas eu acho que você é pioneira, sim, né? Essa preocupação que você tem com o ser humano, olhando as 3 dimensões, é fundamental, né? Não dá para a gente só exigir um santo sem querer dar o que o corpo precisa, sem pensar numa saúde, né, adequada. E também, ao mesmo tempo, a gente entende que a parte psíquica é fundamental, né? Então, você tenta trazer aí essas 3 dimensões, você sempre tão sincera, né? Você é igual aqui, você é igual presencial, né? Você é você não vive um personagem, você é você. E eu acho que é isso que os teus seguidores mais gostam, né? Eu tenho contato com muitos deles, né? Muitos viraram meus pacientes e não tem como começar uma consulta. Eu sempre peço para eles responderem um questionário de pré-consulta e dentro desse questionário eu pergunto como eles me conheceram. E assim que eu vejo que me conheceram por tua causa, eu, né, sempre gosto de comentar. Ah, então você segue a Bia e tal.
É incrível o depoimento das pessoas. Você não faz ideia o quanto você está mudando a vida de tantas pessoas, tá? De tantas famílias. Então, assim, continue fazendo isso, não desista desse trabalho lindo. É um trabalho difícil, a gente sabe que a internet não é fácil. Ter que ficar sempre postando é um grande desafio. Eu estou começando a fazer uma postagem ou outra, já acho muito difícil. Fico imaginando você, né? Tendo tantos filhos, tendo uma casa para cuidar, não é fácil. Então a gente entende que isso aqui também é um trabalho e que as pessoas, né, têm que valorizar isso como um trabalho, né? Por mais que você faça isso do teu coração, com muita generosidade, mas é um trabalho e com certeza não pode parar, a gente precisa de você. Então continue fazendo isso, tá? Lembre-se que Deus com certeza está muito feliz com tudo isso que você está fazendo, tá? Eita, vou chorar. Mas é a verdade, minha amiga, não posso ficar, né? Você sabe que é minha obrigação te elogiar, porque, como você disse, né, você não precisa de elogio também, tá? Mas eu acho que é uma forma humilde aqui que eu tenho de poder falar aí por tantas pacientes, por tantas pessoas que contam. Se eu um dia começar a falar aqui depoimento de tanta gente, eu vou ficar aqui vários dias fazendo live com você. Mas é muito bonito, tá? Tudo isso que você faz. Então, continue, tá? Isso aí é só para uma injeçãozinha pequena aí de ânimo para você continuar fazendo esse trabalho. E vamos falar então da nossa live. Vamos só fazer uma oração inicial, Bia, para a gente pedir aí para o Espírito Santo? Vamos. Você quer puxar a oração? Vamos pedir para Nossa Senhora, né? Vamos. As adoradoras católicas e mesmo as evangélicas que chegam são sempre muito respeitosas, muito sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, por esta live. Entregamos tudo nas tuas mãos, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, Bia. Nas nossas lives anteriores, a gente falou um pouquinho, né, da mulher. A gente quis trazer aqui algumas angústias, né, que eu vejo no consultório, que eu vejo na vida real, que eu vejo, né, em todos os lugares, que a falta de saúde, né, que isso a gente já discutiu bastante, das consequências de diminuir a nossa fé, de dar indisposição, de não conseguir dar uma boa educação para os filhos, de não conseguir ser uma boa esposa, de não conseguir cuidar do lar, né? Tudo isso aí a gente já comentou bastante. Mas como a gente prometeu que a gente vai fazer algumas lives, hoje a gente vai mudar um pouco o foco, mas ao mesmo tempo vai falar um pouco das mães ainda, não tem jeito, porque hoje a grande preocupação, né, das mães, com certeza, são os filhos. Uhum. E os filhos estando bem, com certeza, nós mães vamos estar bem também. Então, vamos falar um pouquinho da saúde aí dessas crianças, né, que é uma outra questão que me preocupa muito, Bia. Não só pela questão de eu ter me tornado mãe, né, de eu ter entendido aí esse grande universo, esse grande amor que a maternidade nos dá, mas eu quero falar um pouquinho sobre como estão as nossas crianças como um todo, né? Eu vejo, Bia, infelizmente, muitas crianças doentes, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai considerar, por exemplo, normal uma criança ter de 6 até 12 infecções de vias aéreas por ano. Isso é uma coisa absurda, né? A gente está vendo muito as crianças doentes, então tudo se acha normal, né? Ah, é normal, é normal. E não é normal. As nossas crianças não estão saudáveis, né? Então, assim, para a gente também poupar essas mães e poder garantir aí um pouquinho mais de tranquilidade, a gente tem que pensar nos nossos filhos e como melhorar a saúde deles, né? Porque o que a gente quer a gente pode até em muitos momentos da vida, né, deixar de às vezes pagar uma consulta
para nós, para poder pagar uma consulta para os nossos filhos, né? Porque a prioridade da nossa vida se torna, com certeza, os filhos. Mas, com a graça de Deus, a gente vai fazer algumas lives para a gente dar algumas orientações de como melhorar a saúde das crianças, tá? Então, hoje a gente vai falar aí por que as nossas crianças estão doentes, e depois nós vamos marcar uma próxima live para a gente dar soluções, tá? Porque hoje já são, olha, o tempo já... 21. 9... Então, vamos falar hoje um pouco, vamos começar já falando dos problemas que a gente anda encontrando, né? Então, e você vai me interrompendo, hein, Bia? No final, gente, eu vou tentar ler um pouquinho as suas perguntas, tá? É que agora, Não, para eu poder coisa... focar aqui, depois eu vou olhar, tá? A gente seleciona aí umas perguntas para a gente responder no final. Mas vamos lá. O que anda acontecendo com as nossas crianças, né? Para a gente entender um pouco melhor a questão aí das crianças, a gente tem que ir um pouquinho atrás. A gente tem que entender como estava a saúde dessa mãe antes de engravidar. Porque essa é a nossa preocupação, né? O mundo ideal seria todas as mães poderem fazer um check-up antes de engravidar. Eu até brinco, né? Minha vontade nos cursos de noivos, Bia, o certo era já o padre orientar que antes de casar já tinha que fazer um check-up, né? Para poder, no momento que casou, já está aberto à vida e já está com uma saúde garantida. Então, o curso dos noivos, o ideal seria isso, já fazer um check-up. Porque assim, Bia, como nós, né, como um todo, estamos mais doentes, estamos aí com deficiências nutricionais, até nós vamos comentar um pouquinho mais a fundo em relação a isso, naturalmente, se eu não tenho para mim, como é que eu vou ter, né, para poder dar para o meu filho que eu estou gerando? Então, muitos médicos simplesmente passam aquele básico, ácido fólico, nem metilfolato, porque o ácido fólico ele não é bom, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade em transformar esse ácido fólico em metilfolato, e isso vai gerar meio que uma intoxicação. Então, a gente hoje prescreve metilfolato no lugar do ácido fólico. Às vezes, alguns médicos passam sulfato ferroso, que tem uma baixa absorção, que vai ter vários efeitos colaterais gastrointestinais, e só. E, às vezes, tem um médico ou outro que ainda fala, toma um polivitamínico, esses que vendem em farmácia, né, que tem vários componentes, mas tudo dose muito pequena que praticamente não serve para nada. Então, o que está acontecendo, né? Essas mulheres, quando elas engravidam, se elas já se encontram em algumas deficiências, com certeza essas crianças já vão ser geradas, né, com um grau aí de deficiência. E a gente entende, né, que a gestação, ela é um período muito importante na vida da mulher e na vida da criança, mas ela é um momento que eu tenho que realmente observar os sinais do meu corpo. Muitas vezes, sabe aqueles desejos de grávida, Bia? Uhum. Que muitas têm? Muitas vezes é o corpo pedindo aquele nutriente que está faltando. Então a gente tem que saber interpretar, né? Não é aquela coisa, que bobagem, não. É uma forma do corpo, às vezes, né? De pedir aquele nutriente. Até você tem uma história interessante, né, Bia? Posso falar aqui de uma história? Era mexerica que você ficou comendo que nem uma louca, que você comeu muitas? Mota e outros chamam de tangerina. Gente, eu fiquei louca chupando era uma briga aqui em casa, até o Fred comprava 20, 24 e eu não deixava ele pegar. Eu estava grávida do Miguel e era todo dia, e tem muita vitamina ali, né? Então, muitas vezes é isso, o corpo começa a falar, poxa, já que eu não tenho, eu vou chamar atenção de alguma forma, né? Então, esses desejos, eu, por exemplo, fala que eu tive algum desejo, eu não tive na gestação. Eu tinha um pouco mais de vontade de comer melancia. Melancia até que eu comi um pouquinho a mais, mas assim, talvez, né, eu não teria alguma deficiência, e por isso que eu não tive tantos desejos, mas é uma coisa normal a gente ter esses desejos e muitas vezes é o corpo pedindo algum nutriente. Então, assim, nós precisamos de nutrientes básicos, né, para garantir uma boa formação, né, como um todo, desde a parte óssea, da parte muscular, da parte cerebral. Então, assim, o ideal seria todas nós, mulheres, né,
fazer um check-up antes de engravidar. Mas mesmo se você engravidou, né, não conseguiu fazer esse check-up antes, dá ainda durante a gestação para fazer um check-up e dá para a gente suplementar durante a gestação, que a gente até recomenda a suplementação. Mesmo que não tenha nenhuma deficiência, a própria gestação, ela exige, né, uma ingestão maior aí de nutrientes. Mas a questão, Bia, é o seguinte, né, então, se o problema começa antes dessa mulher engravidar, né, a gente, de novo, vai tocar em alguns assuntos que a gente já comentou, mas só para reforçar, né, porque às vezes as mulheres, né, chegam aí no meu consultório e perguntam, mas doutora, eu tenho uma alimentação excelente, né, por que eu tenho tal deficiência? O que está acontecendo? Existem muitas explicações para isso, mas assim, em poucas palavras, quais são os verdadeiros motivos para a gente não estar absorvendo muitos dos nossos nutrientes? Primeiro, hoje, até andei fazendo 2 postagens, e vou fazer algumas postagens a mais aí em relação à desbiose. Me alimentar, né, de algum nutriente ou algum alimento que tenha algum nutriente não me garante que esse nutriente vai entrar na minha corrente sanguínea. Por quê? Porque muitas vezes, devido ao estresse, por exemplo, ou a nossa vida corrida, eu vou comer rápido demais. Se eu não mastigar direito, primeira coisa, se eu não mastigar, eu não vou começar, né, a digestão, porque a digestão começa na boca. Então, eu preciso mastigar, eu preciso prestar atenção no que eu estou comendo. Se eu já como rápido, esse alimento já vai chegar grande aí no meu estômago e já vai começar a ter problemas, tá? Todas as vezes que eu não mastigo direito, esses alimentos vão chegar no intestino de um tamanho que o nosso intestino, né, não tem a capacidade para poder fazer a absorção adequada, e eu vou alimentar bactérias ruins. Todas nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Isso faz parte, né, do nosso ecossistema, aí, vamos dizer assim. Mas eu preciso entender que as bactérias ruins, elas têm que ser uma proporção muito pequena, né? Eu não posso alimentá-las, porque um dos grandes problemas nosso é alimentar essas bactérias ruins. E quando eu não tenho uma boa digestão desses alimentos, eles chegam de uma forma que, com certeza, vai alimentar essas bactérias ruins. Então, assim, a desbiose hoje é uma grande, como é que eu posso dizer, condição clínica que vai gerar muitos transtornos, tá? Principalmente na questão da absorção, mas a gente sabe que gera doença autoimune, gera inflamação, né? Gera muitas patologias. Mas, se eu não tenho essa microbiota aí saudável, com certeza vai gerar um desequilíbrio intestinal, então não vai absorver. Aí, o que acontece? Hoje é difícil eu peço um exame nas minhas consultas, Bia, que chama coprológico funcional. Eu até pedi aí para a galera aí da tua casa. Uhum. Esse coprológico funcional é um exame que vai me mostrar, né, se tem restos de proteína nessas fezes, se tem fibra digerida ou não, se tem gordura, se tem açúcar. O amido, por exemplo, é um tipo de açúcar, né, grande, uma molécula grande com vários, vamos dizer, pedacinhos de açúcar. O amido começa a digestão na boca, literalmente, com a saliva. Se eu tenho nas fezes amido, que é uma coisa muito fácil do nosso corpo digerir, já mostra o grau de desbiose. Então, ter amido, ponto final, já me mostra uma grande desbiose. Então, você vê, nem o açúcar é uma coisa tão fácil de ser absorvido e não está tendo absorção. Então, esse exame vai me direcionar, vai me ajudar a entender como está esse sistema digestivo, junto com a clínica do paciente, né? Então, assim, não é só comer bem, é ver se está tendo uma boa absorção dos nutrientes. Então, muitas vezes, dependendo do grau de desbiose, eu trato primeiro a desbiose dos meus pacientes para depois eu passar a suplementação. Porque senão, às vezes, nem vai absorver os nutrientes, nada. Os suplementos. Você está, às vezes, jogando dinheiro fora. Por isso que o tratamento como um todo, ele exige aí pelo menos umas 2, 3, 4 consultas para a gente ver. Porque inicialmente eu posso, né, por exemplo, para você,
passei uma experimentação. Está na hora de você fazer de novo os exames para a gente comparar. Poxa, Bia, não mudou quase nada? Primeira coisa que eu vou pensar, será que foi a farmácia? Será que essa farmácia é de confiança ou não? Mas hoje a gente sabe que tem muitas farmácias de confiança. Mas eu vou pensar em uma desbiose, tá? Então hoje, o que eu mudei minha estratégia? Hoje eu peço esse exame para todo mundo, coprológico funcional. Antes não, antes eu não pedia, agora eu peço para todo mundo porque eu vejo a importância, tá? E assim, só para você ter uma noção, hoje a gente acha, né, normal as crianças terem cólica, né? A medicina até fala, é normal, a má imaturidade do intestino. Hoje não, hoje a gente sabe que é desbiose. Todas as bactérias que você tem, você vai passar para os teus filhos. Então, se essa mãe aí, né, grávida, já tem uma desbiose, provavelmente essa criança já vai nascer com desbiose. E aí você vai me perguntar... pode falar. Paciente, a criança tem dificuldade de atender comandos, aí a mãe está acompanhando um monte de informação aqui no Instagram sobre obediência, sendo que a questão é o intestino. Sim. E o intestino, Bia, a gente já falou, mas volto a reforçar, na minha opinião e na opinião de muitos médicos e profissionais da área da saúde como um todo, o intestino é o órgão mais importante, porque ele vai, literalmente, meio que mandar no cérebro. Se ele estiver saudável, maravilhoso. Se ele estiver doente, ele vai adoecer o cérebro também. E isso que você falou, Bia, é uma questão tão séria, né? Que a gente entende que uma criança inflamada, né? Que a gente sabe que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que criança mal educada, né? Que criança rebelde, ou que criança agitada, a gente vai ver a inflamação, esse intestino que não está saudável, né? E dependendo das bactérias, elas vão liberar na corrente sanguínea substâncias, né? Que vão intoxicar esse cérebro. Sim. Então, por exemplo... Tirei o açúcar e eu percebi, assim, em 2 semanas, em 15 dias, o quanto melhorou as crianças. Assim, até na hora de eu contar a história, na verdade é uma retomada. Eu já tinha feito isso, aí caí, né, cedi e tal. Agora eu peguei firme de novo. Sempre tive consciência dessa questão, mas aí a gente vai abrindo exceção, daqui a pouco a exceção virou hábito, né, mães? Então, assim, quero falar uma coisa pra vocês aqui, agora de mãe pra mãe, tá? Não comprar no mercado. Vai no mercado e não compra o negócio. A coisa começa na sua organização da sua lista de compra do mercado. Muda para feira, muda para açougue, né? Então é muito mais a questão da feira, a feira que precisa ser semanal, e o açougue mais ou menos aí, a cada 15 dias mais ou menos, que o congelador salva um pouco, né? Mas assim, na lista do supermercado, e muitas têm dificuldade com o marido, eu recebo todos os dias direct assim. Aí lá no livro, ainda bem que eu tenho a referência, As Três Chamas do Lar, editora Caritate, tenho referência, que é uma direção espiritual de um santo padre para uma mãe, e ele diz o seguinte: a responsável pela alimentação da sua casa é você, mãe. Né? Então, você pode tomar isso como para você e falar assim, ó, marido, então, a responsável por essa parte aí sou eu, né? Eu que vou responder por isso, então, por favorzinho, porque é muito mais difícil quando é para você fazer uma reeducação alimentar com adulto, né? Não querendo expor meu marido nem nada disso, mas ele teve uma vida inteira de guloseima, ama o McDonald's e tal, e um doce, um chocolate e tal. É muito mais difícil com adulto, mas com as suas crianças, eu quero incentivar vocês. Faz diferença, né? E rapidinho eles deixam o açúcar, é muito impressionante. E eu percebi aqui uma calma, sabe? Tá tendo mais calma. Até o Miguel, que é adolescente, ele tá cheio de espinha e tal, deu uma diminuída. Tem essas questões da pele, né, doutora? Opa, com certeza. Mas o açúcar é um dos grandes vilões aí da nossa vida, né? A gente sabe que é gostoso. Não é que a gente fala assim, olha, nunca mais pode comer açúcar. Não é essa a nossa intenção. Não, mas não a gente sabe que, se possível, né, eu sempre oriento meus pacientes, 80% do tempo, coma comidas de verdade, né?
coma alimentos, não produtos alimentícios, coma coisas saudáveis e deixa 20% para comer, né? Uma pizza, tomar um sorvete, que faz parte da vida esses momentos também, né? A gente não quer nenhum robozinho. A gente entende que é importante, né, ter esse momento aí com a família, de poder comer uma comida gostosa, mas tem que ser esses 20%, tá? Não 80%. Quando eu vou no supermercado, né, a tentação é grande, porque a gente olha aquela prateleira lá cheio de bolacha, de biscoito, de chocolate, de bala. Fica tentador para nós. Só que, como você disse, né, a responsabilidade da alimentação, com certeza, é da mulher. Com criança E eu sempre falo, né, Bia? Pode falar. Assim, com criança é fácil. Então, aproveita que as suas crianças, mesmo com adolescente, o Miguel, assim, porque sempre tem esses altos e baixos aqui de alimentação em casa, mas é fácil, eles se sentem cuidados, tem essa parte do emocional e do psicológico também. Eles se sentem tão cuidados porque, assim, eles percebem que é diferente. É claro que teve um cineminha aí, não sei, um filme dos adolescentes na casa de uma amiga do meu filho, né? Aí aconteceu uma pizza com refrigerante, tudo bem. O que a gente tá falando e o que eu tô falando é a porcentagem, né? Então, assim, se tá uma quantidade muito extravagante de industrializados, porque a gente pensa que os industrializados são mais práticos, dois enganos. A gente pensa que é mais prático e que é mais barato. Não é. Não é mais prático e não é mais barato. Por que não é mais prático? Eu vou falar para vocês. Você vai descobrindo ali, enquanto você está fazendo, por exemplo, um bolo sem açúcar, sem glúten, você vai descobrindo que dá para você congelar. E aí você congela, né, para não sei quantos dias, dependendo do tamanho do seu congelador, sai muito mais prático do que você ficar indo e voltando do mercado, comprando bolo artificial ou na padaria. Sai muito mais prático você ter na sua casa pronto, né? Até para uma visita inesperada você tem pronto. E sai muito mais barato. Eu estou muito impressionada. Eu fui nesses atacados de cereais, eu fui comprar aveia, Ju do céu. Aqui no mercado, aquele pacote de aveia é R$6, uma coisa assim. R$6, 250 gramas. Agora é para cair da cadeira. Eu fui no tal do Zona Cerealista, não ganho nem um centavo para falar disso. Numa loja chamada Santa Filomena. Eu paguei R$6, eu mostrei no Stores. Eu paguei o mesmo valor. Ao invés de 250 gramas, eu trouxe 1 quilo. 1 quilo. Então a gente fica pensando que o comer saudável, é mais caro, isso é coisa de rico. Não é. Não é. Se você pesquisar, minha senhora... E depois eu descobri mais ainda. Eles entregam em casa sem cobrar frete. Eu fiquei feliz, né? Nossa. Eu não vou nem precisar pegar, né? E ter que ir até lá. Então, há caminhos. A questão toda é o conhecimento que está sendo disponibilizado aqui, né? O conhecimento é o segredo de tudo. Sim, congela depois de assado. Depois eu mostro para você em algum Reels que eu faço como você congela bolo e fica delicinha. Você tira, deixa ele descongelando, fica macio igual. Igual. Gente, então você vai descobrindo maneiras muito práticas. Eu não posso estar cozinhando toda hora, eu não tenho ajuda em casa. Sou eu que lavo, passo, cozinho, faço tudo. Então, assim, você vai descobrindo caminhos que fica muito mais prático. Você tem que ter na sua casa pronto, né? Você tem que ter na sua casa pronto. É esse antecipar da alimentação que faz toda a diferença. Porque se deixar tudo para a última hora, a gente vai acabar pedindo uma pizza mesmo. De vez em quando, tudo bem. O que a gente está falando aqui é os industrializados não serem a prioridade. E, gente, confio que eu tô falando. Sai mais barato, você vai economizar muito. Eu tenho 4 filhos. Então, esse caminho, para mim, além da questão da saúde, financeiramente falando, gente do céu, não tem comparação, né? É melhor comprar remédio depois. Exatamente, é isso que eu ia falar, Bia. Você está economizando 2 vezes, né? Não só na questão do supermercado aí, do preço que você vai gastar, mas na questão da saúde, porque hoje as pessoas às vezes pensam, né? Nossa, mas comprar suplemento, né? Ter uma alimentação saudável é caro. Os suplementos, sim, são caros, a gente não vai negar, né?
Fazer exame também é caro. A gente sabe que não é todo mundo que tem condição de ter um plano de saúde, porque o plano de saúde ajuda muito, né? Deixa um check-up aí bem mais acessível. Mas a questão é, ficar doente também é caro, gente, né? Também é caro, porque assim, quantas coisas vocês poderiam estar fazendo, né? Se os filhos não ficassem doentes, a saúde, né? Porque o foco nosso é ter saúde, né? Para poder não só ter um rendimento aí na escola ou no próprio homeschooling, não só na questão espiritual, que também é muito importante, mas a gente quer que essas crianças evitem ao máximo tomar antibiótico, porque isso vai ter consequências a longo prazo. Hoje tem estudos, Bia, muitos estudos, mostrando que o antibiótico causa câncer. Então, assim, quanto menos antibiótico teus filhos tomarem, mais um adulto saudável ele vai ser. Então, assim, a gente quer a saúde deles hoje, com certeza, mas a gente também quer pensar a longo prazo, né? A gente não quer que eles adoeçam, né? É uma lógica. E se eu invisto isso hoje, né, nos meus filhos, numa alimentação saudável, numa prática de atividade física, numa suplementação quando necessário, com certeza a gente está economizando aí dinheiro e tempo aí ao longo da vida. Sim. Porque assim, Bia, voltando à questão inicial que eu disse, né? Por que as nossas crianças estão doentes? Então, está faltando nutrientes, tá? Hoje a gente tem muita intoxicação, os alimentos industrializados, eles fazem mal por N motivos, mas dentro deles a gente tem conservantes, a gente tem corantes que não existem na natureza. E isso, quando entra no nosso corpo, gera consequências. Quando eu estou, por exemplo, com o intestino saudável, eu posso um dia ou outro consumir um corante, que esse corante não vai cair na minha corrente sanguínea, meu intestino não vai absorver. Só que se eu tiver com o intestino, né, doente, se eu tiver uma desbiose, tudo que eu for consumir vai cair na minha corrente sanguínea. De vez de entrar os nutrientes bons, vai entrar as coisas ruins. E isso vai gerar mais doença. Então, é uma bola de neve. Então, assim, com certeza, a alimentação é muito importante, tá? Mas como essa criança foi gerada aí no ventre da mãe também é muito importante. Lembrando que essa questão da desbiose, como eu disse, a mãe já vai passar para o filho essa desbiose, porque a criança vai ter contato primeiro com as bactérias da mãe. Até dentro do útero, essa criança já vai começar a receber algumas bactérias que a mãe tem, tá? Então, é muito importante a mãe estar com o intestino saudável. E, além disso, Bia, a gente sabe que as crianças quase não estão sendo expostas ao sol, como a gente já falou, a importância do sol, aí da vitamina D, que hoje a gente considera um hormônio, o hormônio D, tão importante, né, para a questão cognitiva, para a imunidade, para tudo. A gente tem receptor de vitamina D no corpo inteiro, né, por isso que a gente mudou a nomenclatura aí de vitamina para hormônio. As crianças quase não têm contato com verde. Tem trabalhos, muitos trabalhos, contando o quanto o verde é importante para a criança, né? Até a questão visual. Quanto mais você vê coisas verdes, olha que interessante, mais você tem saúde, mais sensação de bem-estar. Uhum. Além disso, o próprio verde, né? Ele, pensando aí na natureza, as plantas, elas vão soltar substâncias que quanto mais cedo a criança entrar em contato, melhor. Uhum. A criança tem que entrar em contato com pólen, né? Tem que entrar em contato com poeira. Isso é saudável. E quanto mais cedo, melhor. Hoje a gente vê tantas crianças alérgicas a tudo. Lógico que por trás dessa alergia tem uma inflamação, né? Que a gente precisa tratar, com certeza. Mas assim, a gente tem que expor as nossas crianças, né? Na natureza, principalmente. A gente tem que fazer isso. Isso é saudável, isso é gerar imunidade nessas crianças. Então, precisa expor mais as crianças para a natureza. Então, assim, eu moro na cidade, o que eu posso fazer? Deve ter um parque aí. Um parque já ajuda bastante. Sim. Mas ter contato com animais também, Bia, é muito importante. Porque o animal também vai soltar, né? Alguns micro-organismos que a criança vai entrar em contato, que são coisas que não fazem mal. Só que se a criança, no começo da vida dela, ela não se expõe, né, a esses micro-organismos que não fazem mal, se elas não se expõem, consequentemente, quando elas entrarem em contato já um pouquinho mais para frente,
o corpo vai entender isso aí como uma coisa ruim e vai gerar tantas alergias. Então, também tem muitos estudos comprovando que quanto mais cedo, por exemplo, a criança entrar em contato com pólen, né, com pelo de animal, tudo isso, menor a chance dela desenvolver alergia, a tal da atopia, né? Então, é muito importante se expor a isso. E hoje, as pessoas, né? Todo mundo mora em cidade grande, a gente também está cheio de poluição aí no próprio ar, né? Não só nos alimentos, mas na água que a gente bebe, que a gente já falou da importância do filtro, a gente volta a reforçar que o filtro é muito importante, tá? Lembrando que não é só beber água, é beber água de qualidade, é isso que a gente quer. Uhum. Então, a gente tem que pensar nesses poluentes também, né? E tentar minimizar. Não dá para viver numa bolha, a gente não quer aqui deixar todo mundo neurótico, pode ser alguma. Mas a gente sabe que poucas coisas que eu for já mudando hoje, eu já vou ter resultado. Né? Então, por exemplo, tirar o plástico de casa, tentar usar tudo de vidro, porque o plástico, ele é um problema principalmente quando eu esfrio ou quando eu aqueço ele, tá? Então, assim, se possível, eu sei que não é barato coisas de vidro, mas vai aos poucos, mudando, como vai mudando as panelas, que a gente já falou das panelas, né? De preferência panelas de cerâmica, tá? Ou tem panelas de inox, mas panela de alumínio nem pensar. A panela de Teflon, ela é, em certo ponto, até que, entre aspas, de confiança no começo, quando elas não têm nenhum arranhão, elas estão íntegras. Mas no momento que qualquer arranhãozinho que ela tenha, pode começar a soltar o próprio Teflon aí nos alimentos, que vai fazer mal, e embaixo dessas panelas vai ter alumínio também. Uhum. Então, a panela também é uma coisa cara, a gente sabe, mas aos poucos, né, colocar aí no orçamento aí da tua casa, futuramente ir trocando as panelas. Isso também, com certeza, ajudaria, junto, né, com a questão aí do desodorante. O desodorante também tem alumínio. Quando vocês forem comprar os produtos de higiene dos filhos, de vocês também, né, mas principalmente dos filhos, que é o foco aqui do nosso assunto, comprem sem parabenos, tá? A gente sabe que os derivados do petróleo, eles são disruptores endócrinos. O que mais ou menos é um disruptor endócrino? É uma substância que mimetiza um hormônio no nosso corpo, ele vai ocupar o lugar do receptor, porque todo hormônio é um mensageiro que precisa chegar, vamos dizer, no destinatário. É como se essas substâncias, esses disruptores endócrinos, ocupassem o receptor ali de um hormônio e o corpo vai achar que aquele receptor está com hormônio, então não precisa produzir. Ou ao contrário, vai falar, não, produza mais. E vai gerar um desequilíbrio hormonal. Tá? Então, assim, silicone, né, que é derivado de petróleo, mas os parabenos são, assim, um dos grandes vilões também. Então, como eu disse, a intoxicação é de todo lado, tá? Então, é desde os alimentos, desde a água que a gente consome, desde os produtos de higiene, então, não é muito fácil. Mas não é para ficarem, né, desesperados. Vamos, aos poucos, retirando tudo que a gente puder para a gente diminuir, né, essa intoxicação. Lembrando que uma das coisas, dos pilares aí para essa criança ter saúde é a atividade física. Até mesmo no suor, a gente vai eliminar muitas toxinas. Então, o nosso corpo, Bia, ele é uma balança. Ao mesmo tempo que eu estou intoxicando, se eu dou, né, um poder aí para o meu corpo de poder limpar, eu não vou ficar no negativo, né? Vai ficar aí no equilíbrio. Então, o suor é um recurso aí que a gente tem, gratuito, é só fazer uma atividade física. Quando a gente se expõe ao sol também, a gente transpira, que a gente vai eliminar muitas das nossas toxinas, tá? Então, os próprios disruptores endócrinos no suor, eles são eliminados, tá? Então, incentivem os filhos a fazerem atividade física. Lembrando que a atividade física, gente, não é só, precisa botar no judô, precisa colocar na natação. Lógico que são esportes maravilhosos. Mas, assim, brincar ao ar livre, deixá-las correrem, né? Brincar de bola, de pular corda, de elástico. Na minha época tinha elástico, eu nem sei se hoje as crianças andam brincando de elástico. Mas, assim, tem muitas formas, né? Desde amarelinha no chão, não importa. As crianças estão no
tablet, no celular. Aqui eu estou falando para as mães que estão nos acompanhando, tá? A maioria já despertou para isso. É claro que eu libero. Ontem eu liberei filme para eles, não Sim. estou falando zero tela. A gente vai em restaurante, a gente vai em parquinho! Parquinho! Tem um parquinho aqui perto, que é onde eu tô levando eles para tomar sol, porque agora eu tô morando em apartamento, né? Então, até queria falar, incentivar vocês que moram em cidade. Enquanto eu tava lá no sítio, beleza. A gente ia lá pra cachoeira, né, Ju? Até a Ju conheceu a Ai, que cachoeira. delícia. Eu ia pra doente, 2 anos, tomando água do poço. Sim, é mais saudável. Eu não fui lá à toa. Eu já sabia dessas coisas. Eu estava plantando lá tudo que Santa Delgado manda plantar. Eu falei, eu vou ter minha farmácia aqui só de Santa... E aí eu fazia os chás e tal, não sei o que, não precisaram ir no médico. A gente mal chegou aqui, não tô detonando cidade, mas eu tô falando a minha história, tá bom? Não sei a sua. Mas a gente mal chegou aqui, eu fiquei bem ruim. Eu fiquei um mês ruim, né? E eles também pegaram um monte de virose, um monte de coisa. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso criar estratégias onde eu estou hoje. Então aí providenciei aí um filtro de barro. Agora eu achei, vai chegar essa semana, eu mostro para vocês no Stories depois um filtro que é para... Eu não consigo um filtro para a caixa d'água, porque eu moro em apartamento. Até eu convencer os 300 moradores, então eu consegui um filtro que é para a torneira da pia, né? Que tem lá carvão, não sei o que, depois eu mostro para vocês. E nem é tão caro assim, a gente parcelou no cartão de crédito e tal. Então, para ter uma água melhorzinha, porque eu tô tomando suplemento com a água cheia de água ruim, até o gosto é ruim. Tô falando a minha experiência, tá, gente? Mas aí, incentivar vocês. Eu sei, eu mostrei no Stories esses dias, eu sei que é bem difícil pra gente, né? Então, até eu mostrei, eu falei, estou largando a minha pia aqui cheia de louça, eu vou lavar essa louça de tarde, porque eu vou agora pegar o sol com eles das 11 ao meio-dia. 2 vezes por semana eu me propus a fazer isso. Bom pra mim, bom pra eles. A Ju falou uma coisa importante, que aí agora eu quero entrar na questão da culpa da mãe, né? Que a gente às vezes tem culpa de investir em nós. Então, eu quero falar para vocês, vejam, esse ponto que ela tocou tão importante. A mãe grávida já passa os seus hábitos alimentares para o bebezinho antes dele nascer. A coisa já vai no cordão umbilical. Então, se não por você, pensa no teu filho, né? Se isso for te dar força para você fazer um exercício físico. Hoje eu fiz caminhada, Ju. Opa! Foi indo, né? Voltei a fazer caminhada, uma coisa que eu tinha hábito de fazer. Hoje eu voltei a fazer, eu fiz 7 quilômetros e quero voltar a fazer os meus 10 correndo. Eu fazia 10 correndo. E eu falei assim, não, vou voltar, né? E aí fiz 7, por isso que apareci na live até com o cabelo molhado, porque eu cheguei tão suada, gente, que eu fui tomar banho, que eu tava toda suada antes de entrar na live. Mas, assim, se não por você, pensa nos teus pequenos, porque muito mais eles levam em conta aquilo que a gente faz do que o que a gente fala. Então, assim, a minha mãe está fazendo atividade física, também quero, né? A minha mãe lê, também quero. A minha mãe... Então, é muito mais daquilo que eles estão vendo. Aonde que a gente perde e muita autoridade? Na questão da coerência. A gente quer que eles façam exercício físico, a gente quer que eles leiam, a gente quer que eles memorizem poemas, né? Que eles sejam inteligentes, que eles sejam prósperos, que eles, enfim, sejam felizes. Mas nós estamos negligenciando a nós mesmas. Não é assim que funciona. Cuida de você, que aí o resto da casa vai te acompanhar. É automático. O resto da casa vai te acompanhar. É assim, é automático. Então, não é egoísmo. A Ju já falou muito disso, porque ela sabe o quanto a gente precisa. Não é egoísmo, tá bom? É prudência, né? Então, a gente tem falado do filtro. Tem uma mãe que perguntou aí, a gente falou da questão da panela, ela perguntou da panela de ferro, que é sempre uma polêmica, né? Você quer que eu responda da panela? A panela de ferro. Então, assim, a panela de ferro, ela vai ter o ferro da forma inorgânica, né? Porque, assim, os nutrientes, eles existem na natureza, né? E muitas vezes numa forma orgânica ou inorgânica.
Normalmente a gente absorve mais, dependendo do nutriente, ou uma forma orgânica ou inorgânica. O ferro aí da panela, né, pensando aí em malefício, não vai causar mal em si, mas ele não vai ter disponível aí o ferro, porque lembra, não sei se você, bom, você vai ser dessa mesma época, Bia, mas a gente tinha anemia, ou falava, não, faz na panela de ferro, ou até pedir para colocar, às vezes, parafuso, você lembra disso? Prego. Mas Minha assim, prego, pra prego, na panela de feijão, para cozinhar junto com feijão. isso. Mas não é biodisponível aquele ferro, né? Então, assim, em termos de malefício, não faz mal a panela de ferro, tá? Só não vai ter absorção do ferro como a gente gostaria, tá? Mas dependendo aí do material que tiver, se for só ferro, se tiver alguma outra liga metálica, precisa ver se essa pode fazer mal, né? Mas a gente sempre indica, se possível, a de cerâmica, tá? Hoje a gente tem muitos produtos aí de qualidade com preço mais acessível. Antigamente, panela de cerâmica, a mais barata, uma panela era 300, 400 reais. Uhum. Hoje a gente encontra panelas bem mais acessíveis, tá? Muitas vezes elas não são puras, né? Não são 100% de cerâmica, mas elas têm 3 camadas aí de cerâmica que já vai ajudar, tá? Lembrando que, quando me preocupa a panela, quando eu olho, eu vejo que tem um arranhão e mostra um fundo aí, que seja de alumínio ou qualquer outro componente, tá? Então, tendo 3 camadas, 2 camadas, já vai me dar uma certa segurança. Então, invistam nisso, né? Porque vocês, com certeza, vão estar cuidando da saúde aí de todos, né? Da família toda. E vai mudando aos poucos, não precisa amanhã falar, olha, pro marido, ó, a minha médica falou que tem que trocar tudo, não é isso. Mas já vai investindo, né? Então, compra esse mês uma panela, passa uns 2 meses, já compra outra, e vai indo aos poucos. Aos poucos, com calma, tudo com calma, né? Porque vale a pena. Vale a pena. Não, total. A gente tem 6 ou 7 anos, vai fazer acho que 7 anos que eu tô aqui no Instagram. E é muito esse despertar, né? Eu peguei muito comecinho, eu tô fazendo um trajeto aqui muito bonito. E muita coisa mudou, claro, mas no comecinho, esse despertar para a educação dos filhos, o que estava acontecendo a respeito da educação, para onde estava caminhando a educação no Brasil e no mundo, que hoje não mais a educação está voltada para pessoas serem meramente bons profissionais, porque isso é muito pequeno, gente. A educação, a verdadeira educação é para o bom, o belo, o verdadeiro, né? É uma questão sobrenatural. E aí, 5, 6 anos atrás, o Instagram estava falando de quê? Pelo menos aqui nesse pedacinho que eu tô, dessas mães católicas, nós estávamos falando que a criança podia ser muito mais do que isso, muito mais do que um bom profissional. Hoje, nós estamos já em outro momento na educação que eles estão mudando o comportamento. Já estão na questão comportamental. E isso tem documentos, não sou eu que estou falando, né? Está nos sites oficiais das nossas secretarias de educação. Uma questão comportamental. Se você tem filho na escola e precisa ter filho na escola, essa questão da alimentação vai te ajudar muito. Parece que não, mas tem tudo a ver com inteligência, né? Com sanidade, assim, mental, de saber que nem o Frei Gilson falou lá, né? Que o copo é amarelo, que a caixa é caixa é preta. Então, não é pouco que a gente está falando aqui. Não é pouco o que você coloca na sua mesa. Você não tem que saber o latim, você não tem que ser assim. Eu gosto muito de falar aqui porque a gente entra, depois que a gente desperta, a gente entra numa coisa que é assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que ensinar algo que eu não aprendi. Né? E a gente entra mesmo numa crise até existencial, porque a gente percebe, eu tive uma péssima educação, como é que eu vou educar esses filhos? A educação não se limita a livros, a português e matemática. Então, nós estamos tratando de uma ferramenta da questão da saúde e do alimento, que vai fazer toda a diferença. É como eu disse, né? Vai colocar muito açúcar numa criança e vai esperar que na missa ela fique sentada? Não vai.
E aí, né, fica depois atrás de curso sobre obediência. Depende do que você está colocando na mesa. O que eu, Fabiana Camargo, estou colocando na mesa. Entendeu? Porque a gente sabe que aquilo gera muita energia. Muita energia. Criança tomando café, criança tomando Coca-Cola. E aquela misturada, né? Eu quero te incentivar. Eu não estou aqui como uma moralista. Estou falando do meu processo também. Então, assim, eu estou para te incentivar, para falar assim, não é o fato de você trabalhar fora, não é o fato de você precisar mandar o filho para a escola, tem jeito, né? A alimentação, nós precisamos começar a ver a alimentação como uma farmácia de Deus mesmo. Tá usando muito essa expressão, é belíssima, né? É a farmácia de Deus. E é claro que eu vejo da seguinte maneira, a Ju, ela traz muitas coisas gratuitas que qualquer pessoa pode fazer. Mas se você puder fazer com que seus filhos façam exames, eu vou fazer dos meus, fazer um check-up dos 4, né? Já estou com os pedidos. Entre essa semana e a próxima. Porque não adianta eu tentar fazer com que eles aprendam memorizar poema, ou tocar violino, ou sei lá o quê, né? Se o intestino não está bem. Eu vou estar exigindo algo que, assim, vai ser muito mais desgastante, muito mais estressante para mim e para eles. Para ele. Né? Isso mesmo. Excelente. Para a família toda. E Ju, o que mais, querida, você queria trazer para nós hoje? Falei então da natureza, falei da alimentação, da atividade física, eu quero falar um pouquinho do sono, Bia. Mas só fazer uma complementação aí da tua fala. Se, né, a questão é que muitas pessoas às vezes confundem, né? O suplemento, ele vem para corrigir uma deficiência. Dificilmente eu consigo corrigir uma deficiência só com a alimentação. A alimentação vai me dar, se eu tiver uma deficiência bem leve, com a alimentação sim eu vou conseguir suprir, com certeza. Mas dependendo do grau, se for moderada ou mais intensa, essa deficiência, eu vou ter que, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, uma pessoa que tem deficiência vamos lá, de vitamina C. Vou fazer meu filho chupar, por exemplo, 10 limões por dia? Não vou fazer isso, né? Então, o que a gente orienta? A suplementação inicial é para corrigir todas as deficiências. Depois, a manutenção é com o alimento. Nada substitui a alimentação. É que a suplementação eu consigo, né, dentro, que seja de uma cápsula ou de um pozinho, de um sachê, não importa, colocar uma dose aumentada para rapidamente corrigir aquilo e depois, só com a alimentação, eu consigo dar todos os nutrientes que essa criança precisa. Tá? Então, por isso que a gente fala da importância dos exames, para a gente ver o grau de deficiência. Porque o que eu vejo é assim, doutora, mas já faz 5 anos que a alimentação da minha família é excelente, mas como que meu filho tem deficiências? Mas quanto tempo que você não faz um check-up? Eu nunca fiz. Então, não dá para saber. Por exemplo, né, a questão do ferro. Se a criança não teve, quer dizer, se na gestação essa mãe não teve uma deficiência de ferro, a ferritina dela esteve pelo menos acima de 50 a gestação inteira, essa criança já vai nascer com uma reserva boa de ferro, essa criança não vai ter anemia. Preciso dar ferro para essa criança? Muitas vezes não. Por quê? Porque o ferro, por mais que ele seja muito importante, e ele é, lógico, mas na suplementação, dependendo do tipo, né, do ferro que eu for usar, vai piorar a desbiose, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica, sim, o ferro, ela indica a vitamina D, mas doses, às vezes, muito pequenas. Mas o ideal é a gente, pelo menos, fez 1 ano o teu filho, faça o primeiro check-up dele, né? Isso se a tua gestação foi tudo ok, não teve nenhuma alteração. Se não, com 6 meses já seria indicado uma avaliação para ver, né? Mas assim, foque nisso. A alimentação, ela é tudo. Essa que é a verdade. Ela que vai, né, dar todos os nutrientes e ela vai ajudar, como a Bia deixou aqui bem claro, ela vai ajudar no comportamento. Uma criança realmente saudável, ela vai ser uma criança mais obediente, vai ser uma criança mais inteligente, que vai saber fazer as melhores escolhas da vida,
tá? Porque o que a gente quer é isso, que os nossos filhos tenham inteligência e autonomia para quando chegar o momento deles saírem de casa, eles poderem fazer as melhores escolhas, né? Enquanto eles são pequenininhos é fácil. A gente... E já gerou o hábito, né? A questão da alimentação gera um hábito. Achei muito bonitinho. Gera um hábito. Foi para uma festinha. Nessas festinhas que tem buffet e tal, e rola de tudo. Achei muito bonitinho. Aí ele chegou em casa, sempre o pessoal dá aqueles pacotes de doces. Aí ele falou assim, mãe, eu comi. Aí ele comeu um lá, ele falou assim, eu percebi que não tem um gosto tão bom, porque ele vem comendo frutas. Gente, não enaltecendo, porque aqui eu tô na luta ainda, tá bom? Mas pra ver que, assim, pra mim foi um ganho, porque em 15, 20 dias, ele percebeu a diferença do industrializado. Então, quanto mais nova for a criança, mais fácil é. Embora que eu tenha um adolescente aqui de 15 que vai fazer 16... Mas aí eu vou trabalhando a consciência. Então, se for maior, eu vou mostrando para ele. Olha, tem muitos vídeos no YouTube, gente, que nos ajudam. Então, assim, olha lá o que a Coca-Cola realmente faz, né, no corpo. Nós temos muitos vídeos, então vai trabalhando a consciência. E em relação aos maridões, muita paciência, exercitar. No caso, eu vi um monte, explodiu aqui. Eu vi um monte. Então, assim... Para adulto é mais difícil mesmo, é difícil para nós, né? Então, assim, nós temos que ter paciência, mas não desistir, né? Eu acho que, assim, essa perseverança, essa clareza, isso nos ajuda. Porque depois que eu comecei a fazer a live contigo, Ju, de verdade, assim, embora algumas coisas até soubesse, mas, assim, eu fico motivada. Então, eu vou lá, não, é isso mesmo, é isso aqui que eu tenho que fazer, né? Eu fico, hoje eu saí para caminhar, eu lembrei de você. Eu falei, a Juliana ia ficar orgulhosa de me ver aqui fazendo 7 quilômetros, né? Então, a gente consegue. Nossa. Fui, andei 7, mas eu vou voltar a fazer 10. Eu fazia 10, amiga. Opa, então, mas já 7 já tá excelente. Né? Uma caminhada, aí dorme melhor, porque eu tinha essa questão muito da insônia. Então, eu voltei a caminhar, você dorme melhor. Né? A questão da memória, enfim, os benefícios são inúmeros. E vai ficando mais velha. Eu vou fazer 44 agora em setembro. Então, a gente vai ficando mais velha e assim, nós precisamos abençoar a nossa família com a nossa atitude, né? Com o nosso exemplo, sobretudo. Com o nosso exemplo porque precisa ter força de vontade. E depois fica... Aí, ó, alô. Os maridos colocamos em intenção na novena de São Miguel. Opa! Sim, né? E devagarinho, com paciência, né? Mas a comida geralmente passa pelas mãos muito mais das mulheres. Então, tá nas nossas mãos. Não tem jeito. Bia, tô com 31 e já tendo falta de memória. Eu vi muitas perguntas aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer perguntas para a doutora. Ó, eu mandando coisa para ela. Deixa eu ver se eu consigo bater um olho aqui. Não, Ju, eu vou pedir para elas te seguirem e fazerem as perguntas para você lá, de vez em quando der. Ela abre caixinha, tá, gente? E aí, ela é a médica. Eu não vou responder aqui, eu não serei responsável. Ela vai respondendo vocês na medida do possível dela, porque olha, ela atende, tem consultório, atende online, tem bebê, tem marido, tem casa, é muito ativa na igreja, tem uns compromissos, mas assim, de todo o meu coração eu peço que vocês façam um esforço para marcar uma consulta mesmo, porque isso é muito pessoal, muito particular, né, de cada um. E aí você pega o resultado do teu exame e vê com ela o que você vai fazer. Não adianta, por exemplo, eu trazer, olha, eu tô tomando suplemento esse aqui, tantos por dia, tal marca. De repente não é o que você precisa, né? Então, por isso que eu não fico fazendo isso, tá bom? Porque, assim, só aproveitando esse gancho, Bia, do mesmo jeito que o suplemento é caro, né? Mas fazer um exame direciona para a gente ver realmente o valor que você precisa daquele nutriente, né? Porque às vezes a gente se engana. Às vezes tem criança que come super mal, você vai fazer um check-up, tá com todos os nutrientes excelentes, mas porque na gestação, essa criança já nasceu com uma reserva boa, né? Então, não é igual para todo mundo, não é uma fórmula assim que eu posso falar assim, olha, todo mundo começa a tomar tal coisa. Lógico que a gente sabe, por exemplo, a vitamina D,
é fundamental, tá? É, como a gente já falou aqui, é um hormônio. Então, a vitamina D com certeza faz uma grande diferença. Aí, o ideal seria todas as crianças fazerem suplementação de vitamina D. Mas eu vi uma pergunta aqui, Bia. Eu vou, gente, eu prometo para vocês, tá? Só tenham paciência comigo, porque eu ainda estou bem lenta aí na questão aí das redes sociais, mas eu vou fazer depois algumas postagens com os exames básicos, que eu vi que perguntaram aqui quais são os exames básicos, tá? O que eu pensei em fazer? Eu faço algumas postagens mostrando os exames básicos, dependendo da faixa etária, porque né, um bebezinho não pode fazer um check-up com um monte de exame, porque vai retirar uma quantidade grande aí de sangue e a gente nem indica, né? Então, mais ou menos, tem algumas faixas etárias que a gente pode falar mais ou menos quais são os exames que a gente pede. E dá para a gente também dar dicas, né, Bia, de alguns suplementos que a gente pode comprar em farmácia ou pode comprar na internet de confiança. Porque eu vi que alguém perguntou em relação a alguns suplementos que tem parabenos, sim. Muitos suplementos desses, né, os mais famosos que muitos pediatras prescrevem, eles vão ter muita coisa que faz mal. Então, assim, você inocentemente compra lá uma vitamina D toda feliz, poxa, né, vitamina D tem que dar para o meu filho, vai ter algum edulcorante, que é um tipo de adoçante que faz super mal, que vai aumentar a resistência insulínica, vai ter, às vezes, um parabeno, vai ter algum outro conservante que vai fazer mal para a microbiota, e assim vai. Então, leia sempre os rótulos, tá? Uma hora eu vou fazer também uma postagem mostrando aí como é que vocês têm que ler os rótulos para saber o que pode e o que não pode. Vou tentar fazer essa postagem aí para ajudar vocês, tá? Porque pela gente a gente ficava aqui horas falando, né, Bia? Porque assunto não falta. É a nossa terceira live sobre o assunto. Eu disse que nós E nós vamos fazer mais, né, Bia? E a gente vai fazer mais. Elas acontecem na Rede Vizinha. As que nós fizemos anteriormente. É bom que assim eu libero a doutora, senão eu não paro de falar. Travei aí, não, né? Não, deixa eu ver. Opa, não, estamos ainda no horário, pode ficar tranquilo. Então, queridas, mas eu vou encerrando, porque senão eu vou fazer toda... Porque tem muitas perguntas. Façam as perguntas. Uma pessoa falou assim, é normal ter 5 abortos e tal. Tem um caso de uma amiga minha, amiga próxima, que frequenta a minha casa, que ela foi fazer os exames e o caso dela era falta de ferro, era B12, um monte de coisa. Ela tomou essas vitaminas direto na veia e aí depois a gestação vingou, para vocês verem assim como é sério, tá bom? Sério? Não tô dizendo que sério, sim, com certeza, mas uma das causas... amiga minha, entendeu? Aí ela fez os exames, aí ela começou a tomar na veia ferro, um monte de coisa e uma gestação dela depois de 3 perdas consecutivas vingou. Não estou falando que sejam todos os casos de aborto espontâneo. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Mas façam exames. Procurem ajuda. Mas sim. Uma das causas que a gente sempre tem que investigar, tá? Um hipotireoidismo, principalmente uma deficiência de ferro, sim, são grandes motivos, tá? E até uma deficiência aí de ácido fólico, né? E a gente sabe que a criança precisa muito de muito ácido fólico. Então, até a medicina convencional, ela vai indicar, né? De uma forma errada, ela vai indicar muitas vezes o ácido fólico e não o metilfolato, mas a medicina convencional entende que o ácido fólico é fundamental, mas a gente tem outros nutrientes que a gente tem que investigar também, tá? Investigar doenças autoimunes, são muitas coisas que dá pra gente investigar, mas pensem assim, não é normal ter aborto, tá? Se está tendo aborto, um aborto já é motivo de investigação. A medicina convencional vai falar que é a partir do 3º, mas imagina, né? Um aborto já é motivo, sim, de investigação. Uma mulher saudável, ela não vai perder nenhum filho, tá? Então, investiguem, né? Se vocês sabem de pessoas que tiveram aborto, ou alguma de vocês já tiveram, tem que investigar, com certeza. Porque... isso é pouco falado, né, Bia? Como a gente sempre vem falando aqui nas nossas lives, tudo é normal hoje. Então, ficar doente é normal, ter aborto é normal, tudo é normal. E não é normal, gente, é comum. Mas o comum não é normal. A gente tem que voltar a olhar. Ansiedade agora estão enfiando goela abaixo que ansiedade e depressão é normal, né? Não é. TDAH
também, quantas crianças com diagnóstico de TDAH né, que a gente vê e não é TDAH. Exatamente. Eu tinha falado no começo do live que eu ia falar alguma coisa sobre esse livro, mas aí eu vou fazer uma live sobre ele depois, tá bom? Sobre alguns pontos aqui. Mas o santo abandono tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. E aí, muitas já têm comprado, porque eu estou falando muito dele aqui, mas ele fala sobre a conformidade e a vontade de beneplácito, né? Que é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus para a nossa vida é de uma vida plena, né? Se a gente vê ali a vida dos santos, é claro, tem aqueles de sétimo... Santa Catarina de Sena ficou 8 anos comungando, se alimentando só da Eucaristia. Mas eu gostei muito de uma fala da doutora Juliana, que ela disse o seguinte: nós não estamos na sétima morada, né, amadas? Então, às vezes eu quero fazer live com ela, a gente vai fazer live sobre jejum. Sobre jejum, né? Para a gente ter prudência também e ter sabedoria. E aqui, essa conformidade que o autor está falando, a vontade de beneplácito, é você preferir sofrer, né? Ao invés de pecar. Só que quando a gente fala de sofrimento, as pessoas já imaginam aquela coisa assim, de repente o teu sofrimento está em melhorar os teus hábitos alimentares. A gente fala às vezes do jejum de retirar o chocolate, para quem é muito chocolatra, mas aí a gente pode falar também, de repente, de inserir, colocar na rotina, beber mais água, água limpa, né? Fazer uma caminhada. Então, esse beneplácito, né? Essa vontade que Deus tem para que nós tenhamos uma vida abundante. Tá bom? Ju, eu vou deixar você cuidar do seu neném. Senão, hoje até que ele se comportou, não chorou, né, Bia? Não chorou. Eu fico com você aqui até amanhã. Mas a gente vai fazer. Bia, deixa eu só... Eu vi que muita gente perguntou de exame, deixa eu só falar alguns exames assim, né, só para não deixar, porque eu vi que tem muita pergunta aqui de exames, eu tentei dar uma olhada em algumas perguntas, mas assim, para resumir, a gente tem que ver, principalmente na criança, um hemograma completo para a gente ver se tem uma anemia ou não. Dentro do hemograma eu vou conseguir ver as células de defesa, se está num valor ideal, se tem um eosinófilo aumentado para a gente ver verminose, tá? Que verminose é um dos grandes problemas aí de inflamação e de desbiose também. Então eu consigo ver, um simples hemograma já me ajuda a ver como é que está a saúde aí das células sanguíneas. Vitamina D, vitamina C, vitamina B12, vitamina A, algumas vitaminas aí do complexo B, se possível, né, que seria o folato, que seria o ácido fólico, né, então a gente pede na forma de folato. A gente pode pedir B6 também, zinco, selênio. O zinco e o selênio são fundamentais para a imunidade, mas eles também são fundamentais para a nossa tireoide, tá? Então eu tenho que pedir ferritina, tenho que pedir cálcio e acho que... eu falei acho que dos hormônios da tireoide, não, né? Pelo menos um TSH e um T4 já vai ajudar a gente a ver como é que está a tireoide dessa criança, tá? E, se possível, o coprológico funcional. Então, acho que eu tentei lembrar aí os principais exames, tá? Que a gente pede. Mas vai depender do caso, dependendo da queixa, né? A gente pede alguns mais específicos, mas normalmente são esses os exames que a gente pede, tá? Pra gente ver como é que tá a saúde aí básica das nossas crianças, tá? Então, assim, para resumir, né, o que a gente tentou passar aqui hoje. Então, para as nossas crianças terem saúde, a gente tem que ter mais contato com a natureza, tá? Expor mais a luz solar, pensando aí no hormônio D. A gente tem que diminuir as intoxicações, então, como a gente já falou em outra live, na questão dos halogênios, né? Aí do cloro, do flúor, então trocar as pastas de dentes, trocar os desodorantes, colocar um filtro, né? E isso, dormir bem é fundamental. Até dormir era o último que eu ia falar, acabou que eu não falei, né? Mas vou falar resumidamente aqui do sono. Mas então, diminuir essa intoxicação, tá? Fazer atividade física, porque fazendo atividade física eu vou melhorar, além de melhorar minha imunidade como um todo, melhorando minha circulação, a oxigenação, eu também vou transpirar e vou eliminar muitas toxinas, tá? Então, a atividade física é fundamental, até para ter uma saúde mental, tá? A gente precisa fazer atividade física. O cérebro precisa
de atividade física. O sono, né, que eu acabei que eu ia falar e não falei, então o sono é fundamental, então evitem, né, a tela. A gente sabe que, dependendo da idade, a gente até pode deixar os nossos filhos verem um pouco, né, às vezes, de um tablet, um computador, para poder estudar também, para poder pesquisar. Mas, assim, o ideal, a partir das 7 horas, nada de tela, tá? A criança tem que dormir cedo e não pode se expor, principalmente à luz dos eletrônicos, né? Porque elas têm luz azul. Essa luz azul, ela inibe a produção de melatonina, tá? Então, o ideal é as crianças dormirem quanto mais cedo, melhor. E quanto, se possível, né? Pelo menos dependendo da idade, mas pelo menos umas 10 horas. A criança precisa dormir para crescer. O sono é, com certeza, vamos dizer, o elemento mais importante aí da nossa saúde. Se eu pudesse só falar assim, uma única coisa para garantir saúde é sono. Isso para adulto, para criança, para todo mundo. Bem. Porque durante o sono eu vou produzir a melatonina, que é um dos maiores antioxidantes que a gente produz. A melatonina vai ajudar na nossa imunidade. Durante o sono, o nosso corpo vai fazer uma limpeza, as nossas células de defesa vão andar e vão procurar se tem alguma célula com defeito, se tem alguma célula cancerígena, vai ver se tem algum invasor. Então, assim, o sono ele é fundamental. Até para a criança aprender, ela precisa dormir. Quanto mais ela dorme, mais ela consegue memorizar, né, o que ela aprendeu durante o dia. Então, assim, o sono é fundamental, tá? Então, invistam também na questão do sono. E que mais, Bia, que eu falei? E alimentação, com certeza, como a gente falou. Só para não deixar vocês angustiadas, né? Poxa, meu filho já tem 15 anos, já tem 14, como é que eu faço? Faça uma mudança, né, lenta, não precisa chegar, olha, amanhã aqui não vai ter mais nada. Mas eu sempre dou essa dica. Se você, né, não tinha o hábito de começar a fazer bolo, começa a fazer bolo. Se inicialmente você usar 1,5 xícaras para fazer o bolo, comece com 1,5 xícaras, depois já diminua um pouquinho para 1 xícara, né? E vai tirando aos poucos o açúcar para não gerar uma abstinência, porque o açúcar, ele gera uma abstinência igual uma cocaína, tá? O glúten e o açúcar, eles são viciantes. Então, a gente brinca na medicina que são os 3 pós brancos que fazem mal e que causam vício, que é a farinha, o açúcar e a cocaína. Então, assim, vá fazendo uma mudança lenta, não precisa falar assim, poxa, amanhã não vai ter mais nada aqui em casa, porque isso vai gerar um estresse em vocês, nas crianças, mas vá aos poucos retirando, né? Então, vai diminuindo a quantidade do açúcar, vai, né, introduzindo alimentos saudáveis, vá, como a Bia disse, você é o exemplo, né? As palavras, elas podem com certeza ajudar, mas o exemplo muda. A criança vai ver, poxa, se minha mãe está comendo, né? Então, coma você também os alimentos saudáveis. Não queira só que a criança coma. A criança vai comer o que você come, né? E eu também sempre falo para meus pacientes, a criança não tem dinheiro e não tem autonomia de ir sozinha no supermercado. É você que vai comprar as coisas, né? Então, a primeira coisa, como a Bia disse, pare de comprar essas guloseimas, né? Ou compre só por enquanto no final de semana. Uhum. Então, vá aos poucos fazendo essa mudança. Essas pequenas mudanças, gente, já fazem uma grande diferença, tá? Só da gente diminuir essa quantidade de açúcar, essa quantidade de farinha na nossa dieta e na dieta das crianças, com certeza já vai melhorar muita coisa. Então, não espere, né, da noite para o dia a perfeição. Como na vida aí da espiritual, a gente até queria que virar santo do dia para o outro, mas a gente sabe que a maior parte dos santos, né, teve um processo de conversão. Sim. E a gente também tem que ter um processo, né? Faz parte, a gente ir para a primeira morada, para a segunda, às vezes a gente a gente sai do castelo, depois a gente volta para a primeira. Na nossa saúde é assim, tem momentos que a gente consegue ter uma alimentação saudável, consegue se expor ao sol, consegue fazer atividade física, mas às vezes por algum problema, alguém ficou doente, acontece alguma coisa, às vezes eu não vou conseguir durante um mês ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, isso não pode gerar angústia. Sim. Como às vezes na vida espiritual, às vezes a gente, né, a gente vai para trás, a gente sai do castelo, mas não desistam. Pensa que a gente tem uma vida inteira, né? O cuidado com a saúde não é agora, não é na minha consulta e não é nessa live, é uma vida inteira, a gente tem que trabalhar, né? A gente quer ter uma saúde, mas é pro resto da vida, não é só agora que eu quero ter saúde. Então, não desanime, sempre recomece, tá? Devagar.
Nossa, muito importante. Você disse que tem tudo a ver com a questão da virtude da paciência, né? Aí o primeiro grau é paciência consigo mesma, né? Aliás, não, o segundo grau. O primeiro grau da paciência é você ter paciência com o próximo. O segundo grau é você ter paciência consigo mesma. Então, é um grau elevado esse você ter paciência com todo esse processo e lembrar sempre que nosso Senhor Jesus, quando ele cai ali da cruz, né? Quando ele está subindo para o Gólgota, Deus quis nos mostrar tamanha humildade, né? Nós precisamos ser humildes. Acho que essa fala sua tem tudo a ver com a virtude da humildade. Aqui eu estou falando disso, não sou expert nisso, não sou o melhor exemplo, eu estou num caminho, por isso eu trouxe uma médica, né? Então estamos no caminho, aos poucos vocês vão ver os resultados, porque me motiva, essas lives me motivam. Muito obrigada, Ju. Senão eu não te Continue, Bia, postando aí né, essa mudança na tua vida, que isso com certeza é um exemplo para todos nós, porque eu também não tenho a vida perfeita, tá, gente? A minha vida, como eu sempre falo, eu tento, né, me alimentar bem. Tem dias que eu não consigo, né? Tem dias que eu tenho um atendimento atrás do outro, nem comer direito eu como tem dias. Mas isso não pode gerar uma angústia em mim, né? Mas o que a gente sempre tenta procurar é esse equilíbrio. Tá bom, hoje eu não consegui, mas isso não é um motivo para amanhã eu falar, já que eu não consegui ontem, hoje eu não tô nem aí, então eu vou, né, comer qualquer coisa. Eu não vou fazer atividade física ou qualquer outra coisa que possa interferir aí na minha vida como um todo. Mas vamos lá, ânimo, né? Todo dia é um novo dia. Então o recomeço está aí. A gente pode cair, mas a gente levanta. Né? Ser católico, ser cristão é isso. É saber que a gente tem as nossas fraquezas, mas que a gente tem um Deus todo-poderoso que está olhando, né, e que está nos ajudando com certeza, e que vai interceder na nossa vida aí até o último dia. Então, vamos lá, nossa parte espiritual, né, eu sempre gosto de falar da parte espiritual nas minhas consultas, porque, como eu sempre falei aqui, a gente tem que tentar, pelo menos, ver o ser humano como um todo, né, não posso só ver células, eu tenho que ver células, mas eu tenho que ver uma alma também, eu tenho que ver uma psique, né? Eu tenho que ver uma parte emocional, então tudo isso me interessa da vida do paciente. Então a gente, né, nessas três dimensões aí do ser humano, a gente tem que ter paciência, porque às vezes, ou eu estou muito elevada na parte espiritual e às vezes eu abandono, né, a minha saúde, abandono essa questão aí do meu corpo, às vezes ao contrário, às vezes eu estou muito preocupada com o meu corpo, eu penso, meu Deus, eu estou abandonando minha parte espiritual. Então assim, tudo é um equilíbrio, tá? Mas sempre é tempo de recomeçar. Então, independente em qual momento você está da tua vida, vamos lá, vamos fazer a diferença hoje, que com certeza a gente vai colher os frutos. E, como a Bia disse, paciência, né? No mundo imediatista, principalmente no mundo digital, que a gente clica e quer tudo rápido, a gente tem essa tendência, né? Ser imediatista, mas tenha paciência, né? Tudo tem um tempo, tem tempo para tudo. E vamos lá. Estamos aqui para tentar ajudar de alguma forma, tá? Conte comigo e com a Bia. E continue postando, Bia. Vamos lá, a gente fica feliz, com certeza. É muito bom a gente ter um exemplo aí vivo, tá? Eu vou deixar salva essa live. Vou pensar por quanto tempo eu vou deixar essa live aqui no Instagram, que é bom que as pessoas vão tomando ciência da profundidade que a gente está tratando no grupo de estudos, tá bom, Ju? Te agradeço muito, muito, muito. Só Deus para te pagar. Tanta generosidade. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de tentar ajudar alguém. E da próxima live a gente vai continuar. Então hoje a gente quis só falar um pouco aí do porquê que a gente adoece, tá? O que está faltando. Mas daí a gente vai dar algumas soluções aí mais práticas, tá? Na próxima live. Combinado? Eu vou aproveitar muito essa bênção dessa mulher. Detinha, um beijo. Minha comadre Detinha passou aqui. Vou falar dela no Stories, tá? Caldo de mocotó. Peçam pra Detinha. Eu vou marcar ela. Detinha, minha comadre linda. Saudável, forte, guerreira. Um exemplo pra mim. Um exemplo. Que alegria ter você aqui. Tantas que passaram. Todas vocês. Obrigada. Deus abençoe. Eu vou salvar. Porque tá acabando também a minha bateria. Vamos se encerrar também então, tá bom. Com o nosso anjo da guarda. Tá bom? Santo anjo, Senhor, meus irmãos. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigada, Ju. Manda um abraço pro Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Que Deus abençoe a cada um. E Bia, mais uma vez, muito obrigada por tudo, querida.
e que Nossa Senhora esteja aí sempre protegendo você e tua família, tá? Você sabe as saudades que eu sinto de vocês, mas eu sei que Deus, com a imensa generosidade, levou vocês por algum propósito, e eu sei que vocês estão aí, estão bem, com a graça de Deus, mas a gente sempre está na esperança de vocês voltarem, tá? Dezembro eu tô aí. Se der tudo certo, dezembro eu tô aí. Amém. A gente vai. Então tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau.